Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem. Aqui que é o Valmir, quem vos fala, e trazendo mais um tutorialzinho sobre fatiadores desse mundão 3D. Esse vídeo ele é complementar ao vídeo anterior sobre top layers e bottom layers, só que eu quis trazer um contexto um pouco diferente, né? Primeiro mostrando formas diferentes de top layer para a gente conseguir imprimir e dar acabamentos diferentes. E, às vezes é necessário fazer isso em algumas peças, né? E, só que junto com isso eu quis trazer um fatiador diferente para mostrar que dá para fazer da mesma forma que tem no Process Slicer também nesse fatiador, né? É claro que a base dele veio do Process Slicer, mas ele tem muito mais funcionalidades. Então aqui, já dando introdução, esse fatiador é o Super Slicer. Eu vou deixar o link na bio para vocês baixarem e tudo mais, porque é um fatiador muito promissor, né? Como eu comentei, ele traz como base o próprio Process Slicer, né? Então ele é um fork, né? Ele é um clone do Process Slicer, só que os outros desenvolvedores que estão trabalhando sobre o Super Slicer, eles adicionaram tantas outras funcionalidades direcionadas à questão de qualidade, de fazer fine tuning, né, o tuning fine com relação a diversos perímetros, parâmetros e tudo mais, e que ele ficou muito, muito bom, né? Por isso que ele tem o nome de Super Slicer, porque você consegue fazer coisas de que normalmente nos outros fatiadores você não consegue fazer. Muito em especial, nesse caso, do próprio Pulse Slicer, né? Então, eu queria logo de cara mostrar para vocês um pouquinho sobre o fatiador. Antes de eu falar um pouquinho da questão do top layer e do bottom layer, se vocês olharem, ele é idêntico ao Pulse Slicer, né? Ele traz como base a versão Alpha 4 da versão 2.3.0 do Pulse Slicer. Eles não mergearam ainda com a versão Beta 1, que saiu faz mais ou menos uns 2 dias, mas ele traz todos os recursos, inclusive todo o menu, tanto o menu lateral quanto o menu superior, a forma, ele é idêntico ao Process Slicer, só que, como eu disse para vocês, por dentro ele traz coisas bem diferentes, né? Então eu vou entrar rapidamente aqui na questão de Boolean Settings, para vocês verem a quantidade de funcionalidades que tem em cada uma dessas abas, né? Eu não vou entrar neste vídeo em específico, eu não vou entrar em cada uma delas, mas eu queria mostrar para vocês a quantidade de coisas que ela tem. Então, como eu comentei, a questão de qualidades, então aqui você consegue mexer e dar coisas específicas de evitar travel, de evitar passar por perímetros, evitar passar sobre pontes, diminuir a questão de travel, né, de entre distâncias de percorrer para ele ficar mais rápido em impressão, entre outras coisas mais. Sobre a questão de overhang, que é uma coisa muito difícil de ser resolvida, aqui ele consegue te facilitar. Não necessariamente você vai conseguir resolver, porque você precisa ter um fan bom, mas aqui você consegue trabalhar muito bem em coisas que no Process Slicer você não consegue fazer. Então você consegue determinar tanto a velocidade do fan nas pontes, quanto a quantidade de flow, né, de vento que você vai colocar sobre elas, entre outras coisas mais, né? Então se você comparar tudo isso aqui com o Process Slicer, né, ele traz coisas totalmente diferentes, né? Apesar de terem os parâmetros e lembrar um pouco o Process Slicer, a tela fica um pouco bagunçada com relação à quantidade de coisas que ele joga para você. Mas, como eu disse, ele é um fatiador muito dedicado também para você fazer esses finos testes, né? Esses finos ajustes nas impressões, né? Então, aqui você no menu lateral você consegue ver funcionalidades ou lembra alguns elementos parecidos do que o Process Slicer tem, só que eles dividiram ainda mais, né? Então, por exemplo, esse menu de slicing não tem no Process Slicer, né? Mas você consegue facilmente achar essas configurações dentro do Process Slicer, né? Algumas não tem, né? Mas algumas você consegue achar, como a questão do XY Compensation, entre as coisas, só que aqui ele vai além, né? Você consegue realmente definir como você vai fazer um compensation aqui, se é na primeira camada, se numa camada interna, numa camada externa, entre outras coisas, né? Questão de enfio, ele traz uma forma diferente, né? No Process ele fica para baixo, aqui ele vai nas linhas laterais. Aqui ele já trouxe as funcionalidades novas que eles incorporaram na versão 2.3.0 Alpha 4,
que é para você fazer as conectividades dos enfios com os perímetros, né? Se você quer exatamente que a parede ela esteja colada ou ela esteja conectada ao enfio, né? Então, que você consegue determinar, tanto no perímetro externo quanto no perímetro interno, se você não quer conectar, entre outras coisas mais. Como eu falei, não vou entrar tanto em detalhes aqui, só queria dar um overview legal para vocês, para depois a gente entrar um pouquinho naquele item de top layers e bottomers, que eu vou utilizar essas funcionalidades aqui. Mas antes disso, eu vou voltar aqui para a tela da nossa mesa e eu queria mostrar para vocês um menu que eu achei fantástico que tem no Super Slicer, que não tem em outros fatiadores, tá? Pelo menos de forma padrão, né? Sem que você tenha que instalar alguns add-ons ou alguns plugins. O Super Slicer ele já traz isso de out of the box, né? Ele já traz pronto para a gente. Então, esse perfil de calibração, que normalmente, quando a gente troca um filamento, a gente quer fazer um nivelamento diferente de mesa, trocamos uma extrusora, entre outras coisas mais, trocamos o bico, etc., né? Esse perfil, esse menu de calibração, ele ajuda a gente de uma forma muito eficaz, porque se a gente quiser criar um cubo de calibração, se eu quiser testar o tipo de parâmetros de iron, né, de quanto que eu vou passar, qual que é a calibração, o flow que eu vou passar sobre a última camada, né, daquele esquema de passar o ferro mesmo, né, qual que é o flow sobre as minhas pontes, né, questão de flow de filamentos, temperatura e questão de retração, nivelamento de mesa. Olha que bacana cada uma delas, né? Então, se você clicar, ele traz para a gente aqui uma telinha bacana pra caramba, explicando o que aquela funcionalidade faz, né? O que aquele menu está trazendo. Então, sobre a questão de nivelamento de mesa, como que funciona, alguns tipos de resultados, né? Qual que é o ruim, qual que é o melhor, né? Qual que é o perfeito, se a gente está muito apertado e tudo mais. Se a gente clicar aqui no Generate, vocês vão observar que o próprio fatiador, no caso o Super Slicer, ele vai criar 5 elementos para a gente aqui na tela, né, no caso sobre a mesa, com diferentes posições para nos auxiliar na questão do nivelamento de mesa, né? Então, olha que legal. Então, eu vou clicar aqui no botão Generate só para ver o fatiamento que ele vai fazer. Eu vou clicar aqui no Close. E olha que legal, olha que bacana que ele fez. Então, ele criou 5 elementos para a gente em diferentes posições, né? Tanto aqui no centro, provavelmente deve estar em 45 graus, aqui nas laterais, tanto aqui na esquerda quanto na direita em 0 graus, aqui em 90 graus. Então, assim, cada um desses pontos, quando a gente gerar o G-Code, ou melhor, a gente exportar o G-Code e colocar na impressora, a gente vai conseguir ver exatamente isso funcionando, né? Porque eu vou conseguir observar se ele tá bem nivelado a questão do Z, né? Porque aqui ele tem exatamente esse chanfro um pouco mais para lateral, onde a gente vai conseguir ver se tanto o X, Y, Z estão corretamente funcionando, sobre exatamente a distância da mesa, né? Fora a questão do próprio enfio, se ele vai estar muito perto ou longe, como estava naquela outra tela, e outras coisas mais. Então, esse menu de calibração eu achei super legal. Então, para quem está realmente precisando criar e fazer exatamente algo de calibração, aqui é um baita de um lugar onde ele já está consolidado os principais tipos de calibração que você precisa fazer sobre a sua impressora. Então, super legal. Só para vocês derem uma olhada, eu vou voltar aqui na visualização. Então, aqui no lado direito, cada um dos elementos ele traz uma configuração um pouquinho diferente, mas basicamente aqui é igual. O que vai mudar provavelmente deve ser o Infill Angle. Vou clicar no outro, então 90 graus, no centro 45 graus e provavelmente nas outras laterais 0 graus. Né? Então, olha que legal esse esquema de calibração. Né? Então, fica aí a dica número 1 com relação a essa parte de calibração, porque o Super Slice ele traz de uma forma muito fácil, muito simples para quem quer utilizar. Tá? Só um detalhezinho importante, aqui eu estou utilizando uma versão 2.355, 2.3.55, é uma versão alfa, né? É uma versão que ela está travando bastante, né? Apesar de ele estar mais rápido do que o Slicer em alguns momentos, que eu percebi inclusive na questão de fatiamento e tudo mais, mas ele trava bastante, né? Ele vira e mexe, a tela fecha e tudo mais. Então, se vocês forem utilizar o Super Slicer, baixem a versão 2.2, né? 2.254, se eu não me engano,
que é uma versão que ela sai estável, tá? Eu acabei trazendo e optando por testar um pouquinho a 2.3.55, porque eu estou auxiliando também a testar um pouco o software, de trazer um pouco mais reportes, de trazer alguns bugs e tudo mais. Então, é uma forma também de a gente contribuir para a galera que está desenvolvendo, para eles deixarem o software ainda melhor do que ele já está, tá? Mas dado essa introduçãozinha com relação a esse menu de calibração, né? Depois dê uma olhada melhor. Se for o caso, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho mais sobre esse menu, porque tem diversas coisas legais. Tem dois cubos diferentes de calibração, né? Tem um cubo que a gente já conhece, que é o cubo que é o XYZ. Tem outro que chama Voron, que ele é furadinho no meio, né? Mas ele tem uma forma diferente de testar, porque como ele é vazado, então a gente consegue testar se os perímetros estão legais, né? Se a top layer vai ficar bem juntinho, se ele não tem nenhum vazamento ali com relação às bordas, né, de acabamento e tudo mais. Então tem várias coisas muito legais para serem exploradas aqui neste menu, tá? Dado essa primeira dica, como eu falei para vocês, agora eu vou trazer um pouquinho o que eu montei, né? Eu vou até importar o arquivo, né, sobre a questão do top layer, até para mostrar para vocês como que eu fiz como que eu fiz a impressão, na verdade, né? E como que a gente poderia utilizar esse recurso em qualquer outro cenário para dar os acabamentos diferentes sobre top layer, tá? Então aqui vocês podem observar que são 9 elementos super simples, tá? Como que eu criei eles, como eu reportei no vídeo anterior. Então botão direito aqui é DD Shape Box, né? E cada um dos elementos ele tem 4 por 4 e 1 de espessura, né? Exatamente para... Como a gente está fazendo um teste, não faz sentido a gente gastar muitos filamentos, né? Ou muito tempo de impressão para a gente fazer o teste em si. E aqui, e com isso, a gente consegue otimizar bastante o tempo, né? Então, como eu disse, são 9 elementos e cada um dos elementos eu coloquei uma configuração específica, né? E a configuração específica, nesse caso, é sobre o top layer, né? Então, eu vou voltar rapidinho na parte de menu, só para vocês verem aonde essas configurações estão. Então, dentro de Infill, se a gente quiser mudar um pouquinho a questão do top layer e do bottom layer, é aqui que você faz as configurações, tá? Então, toda a questão do rectilinear, monotonic, a questão do rectilinear alinhado e outras coisas mais. Então aqui você consegue fazer todas as configurações, escolher a sua configuração e mandar imprimir, tá? Só que para cada um desses elementos eu queria mostrar uma funcionalidade diferente. Eu queria que a impressora realmente fizesse a impressão do top layer diferente para cada um deles, né? Então, baseado nesses 9 elementos, eu entrei aqui na parte de ADD Settings. Só um detalhe importante. O ADD Settings, ele tem tanto aqui no Slicer quanto também no Slicer, tá? O caminho é o mesmo e a configuração é a mesma, tá? Então, se você vier aqui em ADD Settings e vier na questão de Infill, e selecionar a última opção, não sei se estará aí na máquina de vocês exatamente na última opção, mas procurem o Top Pattern. Esse cara aqui é exatamente essa funcionalidade, onde ele libera para cada um dos elementos qual é o tipo, né, o padrão que você quer de topo. E para cada um deles eu selecionei um formato diferente, né? Então eu comecei com o rectilinear, depois eu selecionei o monotonic. Aqui um detalhe importante, tá? Na versão 2.2.0 do Super Slicer, ele não chamava monotônico, ele chamava monótonos, tá? Então, se vocês utilizarem a versão 2.2.0, vocês vão observar que tem uma diferença com o nome, tá? Mas é o mesmo elemento, é a mesma funcionalidade, eles só usaram a mesma nomenclatura do Slicer, basicamente para ficar igual, tá? Então, como eles fizeram exatamente esse merge com a Alpha 4 e tudo mais, é saudável para eles manterem a mesma configuração, tá? Então, para cada um dos elementos aqui, eu fui selecionando um tipo de topo diferente, né? E cada um deles, eu vou mostrar aqui no próprio fatiador, cada um deles tem uma forma diferente de passar, né? Exatamente de criar a última camada. Então eu vou mandar fatiar, só para a gente dar uma olhada, primeiro, quanto tempo levou, qual que é a funcionalidade e tudo mais. Então a gente criou aqui o fatiamento,
eu gastei por volta de 1h40, 1h42, levando aí o tempo da mesa esquentar, etc., né? De começar a impressão. Gastamos aí basicamente 20 graminhas de filamento, então é super pouco, então vale a pena aí a questão do investimento, até para a gente entender como que funciona cada um desses elementos, tá? Eu não vou acabar descendo para a última camada, porque o botoneiro é igual para todos, tá? Inclusive o formato, como ele começa, então se ele vai começar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, isso para a questão do botoneiro não faz a menor diferença. Para nós, o importante é o top layer. Então, eu vou começar desde aqui do começo só para mostrar para vocês como que cada um dos elementos, cada um dessas funcionalidades, né, cada um desses padrões são diferentes. Né? Então, se a gente começar aqui do Rectilinear, ele já começa ali da parte de cima, né, da direita superior, e vem descendo ela. Então, se a gente levar em consideração o comparativo dele com o Monotonic, se vocês fizerem a correlação com o vídeo anterior, vocês vão ver que não tem diferença basicamente nenhuma dos três elementos de cima. Por quê, Valmir? Porque aqui a impressão ela é a mesma superfície. O flow não tem que ser separado porque ele não tem nenhum buraquinho, ele não tem nenhuma espessura, ele não tem nenhuma cavidade. Então, diferentemente daquele outro vídeo onde nós tínhamos exatamente um buraco no meio do elemento. E aí sim a gente consegue ver a diferença, porque o Rectilinear ele faz o flow duplo, né? Então se ele começa aqui da direita para baixo, provavelmente ele iria fazer desta forma, aí ele iria parar, ele iria voltar o flow para cá, para depois dar continuidade nesse último passo, diferentemente do monotonic, que ele iria fazer o lado direito, esquerdo ou direito, ia voltar para depois para o direito ou esquerdo, e ia fazer o mesmo flow. Então, essa continuidade é aquele esquema de deixar a peça mais limpa possível, sem aquelas pequenas imperfeições, né, de linha, de junções e tudo mais, tá? Então, para esses três, neste momento, nessa configuração aqui, não faz diferença, tá? Então, para os de baixo, vocês vão ver que começa a ficar muito interessante. Olha como que este fio, que no caso é este fio aqui, que é o quarto elemento, quarto não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o sexto elemento, que é o Herbert. Olha que legal que ele faz. Ele começa a realmente fazer a injeção do filamento em formatos totalmente diferentes. Então, ele não dá uma projeção direta, né? Então, ele dá uma textura muito diferente. Muito legal mesmo. Vamos para o próximo. Aqui, tanto nos dois, foi um pouquinho mais acelerado, tanto neste aqui, quanto nesse aqui, que são os concentrics, vocês conseguem observar que o concentrics normal com concentrics fillet, a diferença do concentric normal para o concentric fillet é que o normal ele começa do centro, né, no caso do centro para as laterais, e o outro ele faz do centro para fora, né? Ou melhor, de fora para dentro e o concentric do centro para fora. Então, olha que legal. Então, aqui o acabamento já tem uma diferencinha, tá? Apesar de serem iguais os elementos, né, o formato de impressão, mesmo assim ele tem uma diferencinha. Aqui nós temos o outro, que ele é mais cilíndrico, então ele vai fazendo o cilindro das laterais para o centro. Depois nós passamos para o outro, que vai fazer um esquema de estrela, né? Deixa ele acabar esse, termina a impressão, e aí ele começa a fazer uma estrela. Olha que legal que fica. Imagina isso aqui num top layer, por exemplo, talvez numa árvore de Natal, alguma coisa mais voltada para Natal, por exemplo, fazer um esquema de top layer nesse formato. Muito bacana, né? Muito bacana mesmo. O efeito vai ser fantástico com relação a isso. Tá? E aqui nós chegamos exatamente no Iron, que é uma funcionalidade que entrou na versão 2.3.0 do Plus Slicer, né, com um formato diferente que nós já tínhamos aí, por exemplo, no Cura, essa função de passar o ferro do Iron, e que na versão 2.0, ou melhor, 2.2.0 ou 2.2.54, por exemplo, do Super Slicer, eles já tinham incorporado essa funcionalidade de Iron. Né? E como que ela funciona? Basicamente, o Iron ele passa o bico sobre a peça, né? sobre exatamente aquele pedaço que você está imprimindo. Só que ele reduz a quantidade de filamento que ele
deposita sobre cada uma dessas camadas. Então o que ele faz? Ele faz uma retração e ele vai depositando entre 10 a 15% da quantidade de filamento sobre cada uma dessas linhas. Por quê? Porque o wiring, nesse caso, ele prioriza a passagem do pico mesmo, né? Então, ele usa a temperatura para fazer exatamente deixar a peça extremamente lisa. Então, cada um dessas passagens, né, desde aqui do cantinho até ali em cima, ele passa o bico e ele vai depositando um pouco de filamento, como eu disse, entre 10 a 15%. Esse valor é variável, você consegue modificar tanto para mais quanto para menos. E esse valor, na verdade, essa depositada de filamentos, é exatamente para tirar um pouquinho de poucas imperfeições que acontecem, né? Porque como cada filamento, ou melhor, cada linha, ela não necessariamente ela é 100% junta uma da outra, é interessante ter um pouquinho de filamento para ele juntar, né? Para ele fazer essa composição e tentar deixar o mais sólido possível, né? Entre as linhas. E como você está passando o pico com aquela temperatura de 200, 190, 215 que seja a sua temperatura de impressão ali, está passando sobre o plástico, sobre o filamento já da peça, ele meio que derrete de novo, né? Meio não, ele derrete novamente. Então ele deixa de uma forma lisa aquela superfície. Então aqui, se vocês vão ver, ele está passando, ele passa realmente, primeiro ele passa na direita, depois ele vem fazendo um acabamento sobre ela, né? Então é super legal isso porque ele consegue realmente deixar a peça super, super lisa, né? Um pouco diferente do Monotonic ou mesmo do Rectilinear, porque aqui eu passo exatamente o ferro em cima do plástico, né? É super bacana. E por fim a gente termina com esse último chamado Soltoff, que na verdade ele vai fazendo pontinho por pontinho aqui. Na verdade ele deposita pedaços de filamento e vai gerando uma espécie de uma textura sobre a última camada, né? Porque ele deposita um pontinho, puxa para cima, né? E sobe um pouquinho o Z, vai para o próximo, e assim ele consegue fazer pontilhados, vamos dizer assim, né? Então se a gente der uma pequena aproximada, a gente consegue observar que existe uma espécie de falinhas aqui, que na verdade ele está deixando de colocar filamento. Então ele faz exatamente uma espécie de pontilhado. Super bacana esse efeito, super mesmo. Tá? Então, terminando esse tutorial que eu falei para vocês, eu vou colocar junto o teste que eu fiz de cada uma dessas camadas, exatamente para mostrar como que elas ficam, né? Eu acabei utilizando um filamento chamado Prata Machine, então ele tem um lado um pouco metálico, então dá para ver exatamente contra a luz cada um desses detalhes aqui. Então ficou muito bacana mesmo. Então fica aqui a minha dica para vocês testarem um pouquinho mais esses outros tipos de top layer, porque pode agregar um pouco mais numa questão de uma decoração ou mesmo no acabamento da peça, tá bom? Eu agradeço a todos, um forte abraço e é isso. Se vocês gostarem, deixa aquele likezinho pra gente, nos sigam aí, pra gente continuar fazendo mais vídeos. Um forte abraço e até logo a todos. E aqui eu trago para vocês o resultado da impressão usando os tipos diferentes que tem lá no Super Slicer. Olha que legal a quantidade de tipos diferentes que a gente pode ter num top layer, né? Então, os efeitos são muito legais. Então, a gente tem desde do Iron, que já tem nessa versão do Super Slicer. Nós temos aqui o Rectilinear. Nós temos aqui, no caso, ele não chama Monotonic, mas chama Monotonous, que é basicamente igual. Nós temos o Concentric. Nós temos o Octogram, o Soltoff, que é esse cara aqui. Cara, um mais legal que o outro. Então, recomendo aí também utilizar para alguns efeitos diferentes aí em top layer, né? Esse que é o sexto, ele é o do tipo Herbert. Perdão, esse é o Herbert. Esse aqui chama Archimedeon, que ele vai fazendo circular. Super bacana, né?